Sequência, o conflito entre os Estados Unidos, Irã e Israel já dura mais de uma semana. Quais as consequências geopolíticas deste confronto e também qual o papel do Brasil nessa guerra? E para entendermos melhor essa situação, vamos conversar agora com Paulo Roberto de Almeida, que é embaixador e diplomata de carreira. Seja muito bem-vindo. Eu queria perguntar para o senhor, nós estamos nos acostumando, infelizmente, o ataque da Rússia contra a Ucrânia, depois tivemos a questão que envolveu Israel e o Hamas, na sequência agora a Venezuela, depois Irã. Como é que o senhor avalia essa questão do direito internacional, o enfraquecimento de organizações como a ONU e a lei do mais forte prevalecendo? Seja muito bem-vindo, bom dia novamente ao senhor. Bom dia, muito grato pelo convite. Veja, nós estamos vivendo um distúrbio internacional, talvez um desmantelamento do sistema multilateral político e também econômico desde muito tempo. E o conflito não começou com o Trump, seja Trump 1, seja Trump 2, agora com a ofensiva contra o Irã, mas ela começou lá atrás. Podemos datar uma data mais expressiva, que é 2014, que é a invasão da península ucraniana da Crimeia, não é? Pelo Putin, que aproveitou uma nova revolução, uma nova mudança política em Kiev para invadir e tomar a península da Crimeia, que sempre foi russa desde o século XVIII, mas tinha sido repassada a autonomia da Ucrânia, ainda sob o regime soviético, ainda sob a União Soviética, em 1954. Em 1991, quando se reconhece a soberania da Ucrânia, não é? Quando ela é reconhecida, entra na ONU e há depois, em 1994, um pacto entre grandes potências de respeito à soberania da Ucrânia em contrapartida à sua desnuclearização, não é? Temos Estados Unidos, Reino Unido, a Rússia de Putin, não é? Em 2004, e aí se reconhece a soberania. E, no entanto, em 2014, o Putin invade e anexa legalmente a Crimeia. Esse foi o primeiro rompimento do direito internacional. E depois você teve outra violação da Carta da ONU, dos princípios mais elementares do direito internacional, que é a própria invasão total da Ucrânia em 2022. Diga-se de passagem, evento anunciado pelo presidente americano Joe Biden desde setembro ou outubro de 2021. Parecia uma partida de futebol, não é? O radialista irradiando desde os vestiários a entrada em campo de jogadores. E realmente, com base em inteligência, com base em informações da CIA e de outras agências, Biden anunciou que a Rússia estava concentrando tropas nas fronteiras da Ucrânia, não apenas na Rússia propriamente, mas também na Belarus ou Bielorrússia, não é? E essa invasão ocorreu em fevereiro de 2022, depois que Putin compareceu aos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim e fez aquilo que se chama de aliança sem limites entre Rússia e China. A invasão ocorreu, inclusive, uma semana depois do presidente Bolsonaro ter estado em Moscou, uma viagem que não foi recomendada pelo Itamaraty, nem recomendada por outros países, Estados Unidos em princípio, mas ele insistiu em ir e pronunciou, inclusive, aquela frase fatídica: nós somos solidários a vocês. Solidários a quem? A pessoas que tinham já intervindo no Donbás, a Ucrânia Oriental, invasão da Crimeia menos de 10 anos antes, e por razões talvez eleitoreiras, não é? Por razões de importação de combustíveis e fertilizantes. Mas essa postura de apoio objetivo à invasão de Putin foi confirmada no governo seguinte, a partir de 2023, não é? O Lula confirma, de certa forma, a postura de complacência ou desprezo da diplomacia brasileira, da diplomacia lulopetista pelo direito internacional. Paulo Roberto de Almeida, embaixador e também diplomata de carreira, ao vivo no Jornal da Manhã, nos ajudando a entender os detalhes que envolvem justamente esse andamento do conflito no Oriente Médio. Embaixador, até por conta do nosso tempo aqui, que é justo para a gente correr com mais algumas informações que são muito importantes nesse caso, a gente viu, por exemplo, lá atrás, na história, na Guerra Fria, os conflitos ideológicos entre as grandes potências, todo mundo querendo se posicionar como o líder global. Novamente, nós vemos alguma semelhança nesse caso?
caso, enquanto a Rússia protagoniza esses conflitos no leste europeu, Estados Unidos também aumentando essa tensão global, a gente pode falar também que por trás de tantos discursos em busca de territórios que deveriam pertencer a determinadas nações, ou ao restabelecimento da democracia, ou ainda ao fim de regimes autoritários, existe esse potencial desejo de demonstrar quem é que manda na geopolítica, na esfera, no global todo, entre principalmente as potências, Estados Unidos, Rússia e a crescente China. Sim, existe esse potencial de tentar provar quem é que manda no mundo, mas isso não tem nada a ver com a Primeira Guerra Fria, com o elemento ideológico da divisão entre capitalismo e socialismo entre 1947 e 1991. Essa Segunda Guerra Fria, como já chamada pelos jornalistas, ela não tem muitos elementos ideológicos, todos são capitalistas. A China é um capitalismo com características chinesas, a Rússia é um capitalismo, mas mais bem pelo lado político, uma cleptocracia, não é? E os Estados Unidos continuam sendo capitalistas, cada vez mais ainda, né? O Trump se interessa mais por negócios, dinheiro, fortuna para si mesmo e para a família, do que por, inclinações ideológicas. A despeito dessa reunião que está ocorrendo agora na Flórida, né? De Escudo das Américas, que é uma junção aí dos elementos da direita latino-americana para favorecer a nova política dos Estados Unidos. Mas o objetivo são negócios, não é ideologia, não é? E nesse caso da invasão ou da guerra unilateral contra o Irã, tampouco se trata de ideologia. O próprio Trump afirmou que ele não está defendendo a democracia no Irã, e sim ele quer uma submissão, uma tutela, como ele fez com a Venezuela. Na Venezuela houve uma reunião ontem de restabelecimento das relações diplomáticas entre os Estados Unidos e a Venezuela, não é? Aliás, uma reunião presidida pela própria Delcy Rodrigues, que é a chavista encarregada do poder na Venezuela depois da captura do Maduro, e estavam nessa reunião não apenas diplomatas americanos encarregados de abrir a nova embaixada ou reabrir, mas também 30, parece que, empresários de petróleo dos Estados Unidos. O que interessa ao Trump é o domínio do petróleo, não é? Empresários americanos ou companhias americanas explorando o petróleo venezuelano, que é a maior reserva mundial de recursos fósseis, não é? No caso do Irã, eu acredito que o petróleo também seja o objetivo. Se ele fizer como na Venezuela, o que será impossível, ou seja, colocar um novo governo, não um novo regime, poderá continuar um líder religioso, como ele disse, né? Um novo governo sob tutela dos Estados Unidos estará aberta não só à exploração do petróleo em favor dos Estados Unidos, como uma certa oposição à China no Oriente Médio, na Ásia do Sul, não é? É o mesmo objetivo que ele persegue com a reunião que está sendo iniciada agora na Flórida, de congraçamento dos líderes de direita da América Latina, não necessariamente para negócios apenas, mas para se contrapor à China, que já é o primeiro parceiro comercial da maior parte dos países latino-americanos.